Você acredita que uma empresa estar endividada é sempre ruim? E se eu te dissesse que a maioria das grandes empresas desse mundo trabalham com dívidas, muitas vezes para financiar as suas operações e até mesmo para aumentar o seu valor de mercado? No vídeo de hoje você vai descobrir quando o endividamento é um sinal de força para aquela empresa e quando ele é sim um alerta vermelho para o investidor. Seja muito bem-vindo, meu nome é Caio Miles, eu sou especialista em finanças e investimentos, com ênfase na análise fundamentalista de ações, e nesse canal nós aprendemos como avaliar empresas com profundidade, entendendo os fundamentos para tomar decisões mais inteligentes, sem ruído de mercado. O tema do vídeo de hoje é essencial para um investidor inteligente que quer fazer um bom valuation, porque entender essa relação de dívida e valor da empresa é fundamental para tomar boas decisões. É o que separa o investidor amador daquele investidor que sabe exatamente o que está fazendo. A maioria dos investidores acaba cometendo esse erro mesmo, de entender que as dívidas são sempre negativas. Não, essa empresa está muito endividada, então logo ela é muito arriscada, não quero. O que na prática não funciona bem assim. O problema é que nem toda dívida é igual, então não vai importar muito para nós qual que é o tamanho dessa dívida, mas sim qual que é a sua estrutura, a estrutura da dívida, a sua finalidade, para que foi contraída essa dívida e qual é a capacidade de pagamento da empresa. Então a gente tem vários exemplos no mercado de empresas que utilizaram a dívida para expandir as suas operações e muitas vezes até para comprar concorrentes, ampliando assim o seu valor de mercado. Em contrapartida, nós também temos outros exemplos de empresas que deixaram essa dívida ficar maior do que o fluxo de caixa, ou seja, não tiveram como honrar com os seus compromissos, seus pagamentos, e aí sim a dívida se tornou um problema. Então a dívida por si só, ela não vai destruir o valor da empresa. O que vai destruir o valor dessa empresa é a má gestão da dívida. E aí é onde entra o que a gente está conversando aqui. Você conseguir avaliar nas minúcias, nos detalhes, o que essa dívida significa para essa empresa. Então é aqui onde a gente vai trazer o negócio um pouco mais aprofundado. Para a gente entender o que essa dívida significa dentro dessa empresa, a gente vai ter que trabalhar com um conceito de custo médio ponderado de capital, que é o famoso WACC, tão falado aí no mercado. Em termos muito simples, o WACC ele vai mostrar para nós quanto custa essa empresa permanecer viva, continuar com suas operações. E ele vai mesclar o capital próprio, que é o capital dos acionistas, dos sócios daquela empresa, e o capital de terceiros, conhecido como dívidas. E quando muito bem utilizada, a dívida ela é capaz de diminuir o custo desse capital, porque ela é dedutível dentro do imposto da empresa. Então, quando a empresa sabe utilizar dívida, ela acaba diminuindo esse custo de capital, que vai influenciar no valor da empresa quando a gente faz o cálculo do valuation, por meio do fluxo de caixa descontado. Na prática, isso significa que a empresa pode sim gerar mais valor com o mesmo resultado operacional. Isso vai depender, é claro, do retorno sobre o capital investido, sobre todo o capital investido, que é o ROIC, que a gente chama. Eu vou deixar aqui no card um vídeo explicando melhor o que é o ROIC, porque eu fiz aqui ROI, ROA e ROIC. Eu aconselho que você assista depois desse vídeo. Mas quando esse ROIC é maior do que o custo da dívida, quando o retorno sobre esse capital é maior do que o custo da dívida, então a empresa está gerando valor. Então, para ficar mais fácil da gente entender, imagina que existem duas empresas, a empresa A e a empresa B. A empresa A, ela é financiada 100% com capital próprio, capital dos acionistas. E esse capital tem um custo de 10%. E a empresa B é financiada 50% com capital próprio e 50% com capital de terceiros. E esse capital custa 8%. Quando a gente coloca em uma média ponderada, simples aqui, sem utilizar a fórmula complexa nem nada, a gente vai chegar ao resultado de o custo da empresa A funcionar, que é a de capital próprio, é de 10%, enquanto o custo para a empresa B funcionar, que é a empresa que tem
50% capital próprio e 50% de terceiros, é de 9%. Ou seja, essa empresa está 50% endividada, mas ela está 1% mais barata no seu custo de capital. É claro que nesse exemplo a gente simplificou e não utilizamos a ideia de deduzir no imposto de renda do benefício fiscal. Já entendemos que dentro desses 8% ali está incluso. Mas se for 8% sem o benefício fiscal da dedução do imposto de renda, aí a gente tem ainda um custo de capital menor quando a gente faz o cálculo do WACC. Então o que a gente entende com isso? A gente entende que a dívida pode sim ser uma alavanca de valor, mas ela tem que ser muito bem administrada, muito bem utilizada na estratégia. Agora é hora então da gente passar para o passo a passo prático. Como você vai analisar as dívidas da empresa, como você vai colocar todo esse conhecimento que você aprendeu dentro da sua estratégia. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, porque juntos nós podemos fazer a diferença. O objetivo desse canal é levar a educação financeira para as pessoas, principalmente na área de análise de ações, porque eu acredito que quando as pessoas investem em ações dão mais valor ao seu dinheiro e não perdem nem para a renda fixa e muito menos para a inflação. Pessoas com maior poder aquisitivo conseguem proporcionar para outras pessoas que precisam melhores oportunidades. E assim a gente consegue diminuir um pouquinho mais a desigualdade desse país. Eu conto com você. Vamos então agora para o passo a passo. O primeiro passo de todos é você calcular a dívida líquida desta empresa. Como que você vai fazer isso? Você vai pegar a dívida bruta dessa empresa e você vai subtrair caixa e equivalentes de caixa, para você conseguir entender o quanto essa empresa realmente deve. Para você ter acesso a todos esses dados, você pode fazer de duas maneiras diferentes. Você pode ir lá no site da B3 e olhar a empresa, porque elas são obrigadas a divulgar relatórios anuais, e você vai ter lá, você vai clicar no ticker, né, que é na ação da empresa lá, vai abrir uma página, você vai procurar por documentos e aí você encontra lá, ou você pode ir no próprio site da empresa que você investe, lá na área do RI, Relações com Investidores, você vai procurar lá por esses documentos contábeis e você consegue encontrar muito fácil, então não vai ter problema. Encontrou, faz de dívida bruta menos caixa e equivalentes de caixa para entender qual que é a dívida líquida desta empresa. Segundo passo vai ser você olhar qual que é o prazo de vencimento dessas dívidas, e para isso você vai precisar olhar para o balanço patrimonial. Lá você vai ver passivos de curto e de longo prazo, circulantes e não circulantes. Dívidas que são de curto prazo, elas costumam ser mais complicadas. Dívidas de longo prazo, com vencimentos maiores, elas costumam ser melhores administradas, né? E aí a gente consegue trabalhar melhor com essas dívidas. Em seguida, também é importante você considerar o custo médio desta dívida e você comparar com o ROIC, como a gente já conversou no vídeo. O terceiro passo é você utilizar um indicador que é muito conhecido no mercado, que é a dívida líquida dividido pelo EBITDA. O EBITDA, ele é o quê? Ele é o lucro operacional daquela empresa, né? Antes de juros, de taxas, depreciação e amortização. É exatamente o que significa a palavra EBITDA, só que em inglês. Você vai fazer a dívida líquida dividido pelo EBITDA para você entender em quanto tempo, o EBITDA mostra isso, quanto tempo a empresa é capaz de pagar aquela dívida somente com as suas operações. E aí é importante você levar em consideração que tem aí um número que é um consenso de mercado. Quando você faz essa formulazinha e você encontra até 2, né, até o número 2, entre 1,5 e 2, é considerado saudável, ou seja, é saudável, a empresa consegue pagar muito facilmente todas as suas obrigações financeiras. Quando a gente vai até 3, por exemplo, de 2 a 3, a gente já considera aceitável. Não é o melhor dos mundos, mas é aceitável. Acima de 4%, aí a gente já começa a entender como um nível de risco mais elevado. Então é importante prestar muita atenção em qual que é o resultado desse indicador. O quarto passo é você avaliar o para que essa dívida está sendo contraída. E aí você pode olhar se essa empresa tem investimento em CAPEX. Você vai conseguir encontrar lá, você pode encontrar tanto como eu te falei, no RI, ou você tem outros sites também que te mostram esse investimento em CAPEX da empresa. O CAPEX, ele é Capital Expenditure, ele é literalmente o dinheiro que a empresa utiliza do fluxo de caixa para investir em suas operações. Então, se a empresa contraiu dívida
para investir nas suas operações, expansões e tudo mais, então é um dinheiro que está sendo bem utilizado. E você consegue ver isso através do CAPEX. Putz, a empresa contraiu dívida, mas ela não tem investimento em CAPEX. É importante dar uma prestada de atenção, porque pode ser que essa empresa esteja contraindo dívidas para poder cobrir alguma ineficiência operacional. E o quinto passo é a gente, como sempre, comparar os setores. A gente precisa olhar para uma análise setorial para entender qual setor as empresas costumam operar alavancadas e quais setores não. Bom, mas por que a gente precisa fazer isso? Porque é muito simples. Se é um setor onde as empresas já possuem o costume de operar alavancadas, a gente vai olhar para a dívida de um jeito. Se é um setor onde as empresas não têm esse costume, a gente já vai olhar de outro. Porque se as empresas não têm esse costume, por que essa empresa especificamente está alavancada? Então é importante você ter esse contexto setorial na hora da sua análise. Então o segredo está em você olhar a qualidade daquela dívida e não somente o tamanho. E é claro, também não cair em alguns erros muito comuns dentro do mercado. O principal deles é ignorar a moeda em que aquela dívida está. Como assim, que moeda? Se essa dívida for em dólar, o risco é maior. Por quê? Porque existe a variação do dólar. E se esse dólar explodir para cima, a dívida também explode junto. Então a ideia é você considerar também em qual moeda está aquela dívida. Um outro erro também é não considerar o ciclo econômico. Por quê? Porque num momento de uma economia expansionista, quando está existindo o fomento ao consumo, as empresas vendem mais. Então as dívidas não fazem tanta diferença assim, não possuem tanto impacto sobre aquela empresa. Já em momentos de recessão, quando a economia vai mal, a dívida pode ter um peso maior. Então é sempre bom você fazer uma comparação com cenários de estresse. Então, por exemplo, o que aconteceria com esta dívida se hoje o lucro dessa empresa caísse 20%, por exemplo? Porque aí você consegue ter mais ou menos uma ideia se a empresa iria conseguir se manter no momento de recessão ou não. E um outro ponto também para você não cair nesse erro é confundir alavancagem com rentabilidade. Não é só porque o ROI está alto que quer dizer que a empresa está eficiente. Muitas vezes o ROI alto pode ser um reflexo do endividamento. Então nem sempre a alavancagem é sinônimo de eficiência, de rentabilidade. Por isso é importante você analisar tudo que eu te passei nesse vídeo aqui, seguir aquele passo a passo para entender a qualidade da dívida. Então o investidor inteligente, ele vai entender o endividamento não como algo ruim, mas como uma ferramenta. E aí vai depender se vai se tornar um herói ou um vilão, a dívida, como essa empresa utiliza essa ferramenta. Ela é uma ferramenta. Como a empresa utiliza? Isso que vai determinar se a empresa está gerando valor ou não. E é esse o diferencial do investidor amador para o investidor fundamentalista. Ele entende, se a empresa está endividada, mas está gerando valor, de repente ela é uma boa oportunidade. Se a empresa está endividada e está destruindo valor, aí não faz sentido. E para isso você tem que saber analisar tudo isso que a gente conversou aqui nesse vídeo. Então já comenta aqui embaixo se você já analisava a dívida dessa maneira que a gente aprendeu aqui nesse vídeo, ou se você não tinha olhado para ela dessa forma ainda, se você achava que toda dívida era ruim. Eu espero de coração que esse vídeo tenha agregado na sua vida, assim como foi um prazer enorme para mim fazê-lo. Eu espero você no próximo vídeo. Até a próxima.